Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. No último estudo eu fiz aqui uma introdução sobre esse tema. Nós vimos lá no capítulo 4 que João ele teve uma visão do santuário celestial, do trono de Deus. E ao redor do trono de Deus ele então vê 24 anciãos. E começando então ali no capítulo 5, nos diz que João ele vê um livro ou um rolo. E esse livro ele está escrito por dentro e por fora, só que ele está selado com 7 selos e ninguém era digno de abrir aquele livro. João então começa a chorar muito, ele fica angustiado ao perceber que ninguém podia abrir aquele livro, até que um daqueles 24 anciãos se aproxima de João e diz que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, era digno de abrir aquele livro. E quando então nós vamos para o capítulo 6, nós encontramos Jesus abrindo cada um daqueles selos. E hoje nós veremos a abertura do primeiro selo, que como nós vimos lá no último estudo, se refere ao cavalo branco. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora, para darmos início ao nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Venha nos instruir, nos dando luz, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para compreender essa mensagem tão essencial e importante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E agora que nós já oramos para iniciar nosso estudo, já pegue a sua Bíblia e abre em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 1 e 2, para nós lermos a abertura aí do primeiro selo, que nos diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, quando o primeiro selo foi aberto, aparece um cavalo, e o seu cavaleiro estava com um arco, e ele tinha uma coroa. Quando nós estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que se encontram lá no capítulo 2 e também no capítulo 3, nós percebemos que há um paralelo entre essas 7 igrejas e também os 7 selos. Cada igreja, assim como cada selo, se refere a um período que o povo de Deus, que é a igreja cristã, passaria ao decorrer da história da humanidade. Só que os 7 selos, eles começam a ampliar um pouco mais o conhecimento das 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja primitiva. E essa igreja é caracterizada por sua pureza doutrinária. E como eu disse, há uma relação, há um paralelo entre as 7 igrejas e os 7 selos. E quando então se abre o primeiro selo, nós vemos então a presença de um cavalo branco e sobre ele um cavaleiro. Esse cavaleiro está usando um arco, que na época era um instrumento muito utilizado nas guerras, e esse cavaleiro também está com uma coroa, que simboliza a vitória. Então a impressão que dá aqui é que esse cavaleiro ele estava entrando em uma batalha. Mas é interessante porque o texto aqui que nós lemos nos diz que ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, a sua vitória nessa batalha já estava decretada. Mas que batalha é essa? Esse cavalo branco, ele se refere à igreja cristã primitiva. E você lembra que agora há pouco eu disse que a igreja cristã primitiva ela foi caracterizada por sua pureza doutrinária? Pois é, a cor branca do cavalo se refere exatamente a essa pureza. Então agora vamos voltar um pouco na história para nós entendermos melhor. Jesus Cristo ele veio a essa terra com uma missão, a missão de salvar os seres humanos, de salvar a humanidade. E ele cumpriu essa missão. Nós conhecemos bem a história. Jesus veio, passou por tudo aquilo que ele passou aqui nessa terra, e então ele foi morto em uma cruz por mim e por você. Ele morreu para nos salvar. Jesus então ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra com os discípulos, e ele então voltou aos céus, ele subiu aos céus novamente. E é nesse momento, quando Jesus volta aos céus, é que se inicia o período do primeiro selo, que se refere ao cavalo branco. Esse período ele durou do ano 31 depois de Cristo até o ano 100, quando o último apóstolo morreu. Agora veja, os discípulos eles haviam recebido o evangelho puro de Jesus. Eles passaram 3 anos e meio com ele e aprenderam muitas coisas. E antes de subir aos céus, Jesus deu aos discípulos uma missão, uma ordem que nós conhecemos muito bem. Eles deviam pregar esse evangelho puro que eles receberam de Jesus para todas as outras pessoas. A ordem era que eles pregassem, começassem a pregar ali em Jerusalém, que eles pregassem também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E os discípulos, eles sem dúvida cumpriram a missão do Mestre. Eles saíram pregando, eles saíram como soldados prontos para cumprirem a ordem, prontos para cumprirem a missão que Cristo Jesus havia dado a eles. E eles pregavam o evangelho puro, o evangelho sem manchas, o verdadeiro evangelho de Cristo.
E dessa maneira o cristianismo começou a crescer disparadamente. Milhares e milhares de pessoas iam se convertendo. Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a pregação do Evangelho começou a se expandir de maneira extraordinária. Do mundo civilizado, todas as pessoas ouviram falar sobre Jesus. Então eu volto a dizer, a cor branca do primeiro cavalo refere-se exatamente a essa pureza doutrinária que tinha ali na igreja cristã primitiva. Os cristãos pregavam o evangelho puro, eles não ousaram pregar nada além daquilo que Cristo havia ensinado a eles. Mesmo diante de culturas pagãs, diante de pessoas que adoravam outros deuses, eles não mudavam o evangelho para tentar agradar essas pessoas ou tentar fazer com que elas aceitassem de maneira mais fácil o evangelho. Mas eles pregavam o evangelho como ele é. Eles permaneceram puros. E a pregação dos cristãos era resumida em basicamente 2 pontos. Adorem unicamente a Jesus e obedeçam aquilo que ele lhes ensinou. Ou seja, adoração e obediência, que como nós vimos no último estudo, eram exatamente essas 2 coisas que Satanás almejava para ele mesmo. Então o inimigo, ao ver o evangelho puro sendo espalhado de forma tão acelerada, ao ver que as 2 coisas que ele queria para si mesmo, que era adoração e obediência, estavam sendo atribuídas para Cristo, o seu maior inimigo, ele ficou extremamente irado. Então os poderes da terra e do inferno se levantaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. Os pagãos previam que se o evangelho triunfasse, os seus altares e os seus templos desapareceriam. Então eles começaram a fazer de tudo para destruírem o cristianismo. As chamas da perseguição foram acesas. Então o povo de Deus, a igreja cristã, começa a passar por um momento muito difícil, por um momento de muita crueldade, de muita perseguição, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Uma guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. E João, assistindo àquela visão, ele vê Jesus abrindo o 2º selo. E quando Jesus abre o 2º selo, nós vemos então a presença de um outro cavalo, o cavalo vermelho. Veja o que nos diz aqui em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Mas somente no próximo estudo nós entenderemos melhor o 2º selo, que é o cavalo vermelho. Então eu aguardo você para o próximo vídeo e eu espero que até aqui você tenha entendido. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações e também compartilhar com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.